Essa é a aula 8 da unidade 3 da atividade pedagógica não presencial da disciplina de Geografia. E lembrando que a unidade 3 trata do tema da urbanização brasileira, da geografia urbana do Brasil, melhor dizendo. E o tema dessa aula é passar em revista a urbanização brasileira, alguns aspectos principais do processo de urbanização brasileira. Então, lembrando que na aula 7 fizemos a introdução sobre o fenômeno urbano, e a partir dessa aula e as próximas duas aulas, a aula 9 e a aula 10, trataremos especificamente do fenômeno urbano no Brasil, Então, essa primeira fazendo esse resgate histórico do processo de urbanização no Brasil, e na aula 9 veremos a rede urbana brasileira, como se estrutura, em complemento à aula apresentada nesse vídeo. E, finalmente, na aula 10, veremos a questão urbana brasileira, pensando aí a cidade no seu interior. Então, primeira coisa, nessa aula a gente vai tratar de algumas das principais características do processo de urbanização brasileira. O objetivo da aula é demonstrar como a rede urbana brasileira vem se tornando cada vez mais complexa, acompanhando a evolução da formação econômica e territorial do país. E aí é interessante e é importante fazer as conexões do processo de urbanização com o conteúdo da primeira unidade, que tratava lá da formação territorial do Brasil. Nas aulas na unidade 1, cheguei a fazer alguns apontamentos sobre a importância das cidades, e como é que, por exemplo, no processo de integração do território, a partir da década de 30, como é que a urbanização vai ser uma das principais marcas desse processo de integração do território e modernização da sociedade brasileira, uma modernização conservadora, a bem dizer. Então, o objetivo é justamente demonstrar como, especificamente no tocante à formação da rede urbana, quer dizer, do próprio processo de urbanização, que é bastante complexo no Brasil, como em todo lugar, mas considerando sempre essa característica da exclusão, da desigualdade no país, que torna o quadro urbano muito mais complexo e difícil de lidar, acompanhando, evidente, essa formação econômica, territorial e social do país. E especificamente sobre as mazelas da urbanização brasileira serão tema de uma aula específica, que vai ser justamente a aula número 10 sobre a questão urbana brasileira. Então, nós não vamos aprofundar sobre as contradições, os problemas, pode-se até mencionar aqui ou ali, mas não vai ser o tema principal dessa aula. Então, a primeira coisa, a gente vai dividir em dois grandes momentos, que a primeira é a urbanização pretérita, o que a gente poderia falar aí de uma urbanização pré-capitalista no Brasil, e a urbanização aí, principalmente a partir da década de 30, como se vai se consolidar uma urbanização de caráter capitalista no país. O que não significa que isso já não estivesse já embrionariamente antes, mas basicamente é importante fazer essa distinção em termos de essa distinção histórica desse processo de urbanização brasileira. A urbanização realmente maciça, se é que a gente pode dizer assim, ela vai se dar a partir da década de 30, principalmente da década de 30, acelerando na década de 50 e depois consolidando nas décadas seguintes, até o período atual. Então, a urbanização pretérita, primeira coisa, ela vai seguir, e sempre lembrando novamente a conexão com a temática da formação territorial brasileira, ela vai ter uma característica de ser dispersa e descontínua. Nesse sentido, essa rede urbana ela vai ser fragmentária, vai ser regionalizada,
ela vai ter uma característica, né, da existência de vilas e cidades que vão exercer a função de entrepostos, né, do controle metropolitano, principalmente no período colonial. Depois, com a evolução e com o avanço aí, da ocupação do território, né, você vai ter aí também cidades de pousio, né, de áreas de descanso que depois se tornam cidades, né, cidades de passagem. Vão ter várias características dessas vilas e cidades que vão se desenvolvendo conforme vai evoluindo a ocupação do território brasileiro. Mas as principais cidades acabam sendo entrepostos, né, do controle metropolitano no período colonial, onde, por exemplo, você tinha aí os ouvidos e os olhos do rei, né? Então, elas vão ter muito essa função, considerando também esse caráter fragmentário e regionalizado da rede urbana. E aí a importância das cidades portuárias, e aí resgatando aí o mapa, esse resgata aí o mapa, eu não coloquei nessa apresentação, mas o mapa da formação territorial, aquela característica, né, do país enquanto uma ocupação regionalizada, uma rede de transporte, né, precários, elementares, mas que existiam voltadas, né, para o litoral por conta da característica de uma economia exportadora, né, tanto na economia colonial quanto na economia primária exportadora. Daí você vai ter importância das cidades portuárias, aí, principalmente no Rio de Janeiro, né, no período mais tardio aí dessa época. O Rio de Janeiro vai ser o principal exemplo e modelo das cidades portuárias. E aí, essa rede de cidades ela vai evoluindo conforme se estrutura o território brasileiro, como já mencionei antes. E aí, algumas menções, algumas imagens dessas cidades, da cidade colonial. Então, aqui temos uma imagem da cidade de Vila Rica, na região das Gerais, na época do ciclo do ouro. Aí vemos o exemplo aí do padrão de organização da cidade colonial, né? Tardiamente aí já, né, no século XIX, né, nós vamos ter aí, por exemplo, o Rio de Janeiro também, que vai ter essa marca dessa cidade colonial. E aqui temos uma planta do Rio de Janeiro justamente nessa fase. Para falar a verdade, eu até esqueci de ver qual especificamente a data dessa planta, mas nós vamos ver aqui mais ou menos a estrutura do Rio de Janeiro, né, que é uma cidade ainda muito pequena, a ocupação basicamente na atual área central do Rio de Janeiro, né? Então a gente vai observar como é que essa ocupação se dava. Existe uma discussão interessante a respeito dessa cidade colonial, a respeito da questão do planejamento, porque, por exemplo, tem até um livro, um dos principais livros dessa fase dos anos 30, né, que começa a discutir o Brasil, que é o Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que tem uma discussão, por exemplo, de como é que a ocupação portuguesa ela semeava, entre aspas, cidades no Brasil com uma certa espontaneidade, né? Diferente, por exemplo, do padrão da urbanização colonial hispânica, né? na América de colonização espanhola, quando você tinha uma ideia de planejamento, papel da Praça Maior, o padrão urbanístico, né? Em formato de xadrez, enquanto que na cidade colonial portuguesa, aqui no território que veio, né, a formar o Brasil, ele tinha um padrão muito mais de improviso, que depois foi sendo questionado também, né? Você teve depois um trabalho na historiografia demonstrando aí que, na verdade, havia sim um certo planejamento na ocupação portuguesa, mas havia uma certa concepção dessa ocupação que era muito mais adaptar a cidade ao perfil de sítio, ao perfil da localidade que a cidade se instalava. Mas, de fato, a gente vai observar assim, né, a gente olhando, por exemplo, cidades como Ouro Preto, né, que era a antiga Vila Rica, né, você não tinha esse padrão realmente, mas, ao mesmo tempo, criou um padrão de urbanização fascinante, né, porque, por exemplo, a localização aqui da cidade, da igreja central, né, da igreja matriz,
ela se destaca em qualquer lugar que você olhe para a cidade em Ouro Preto, você tem em destaque a Igreja Matriz. Então, é até uma discussão muito interessante da história urbana, essa questão das peculiaridades da formação da cidade colonial portuguesa, né, na América Portuguesa. Mas, enfim, então, essa vai ser a base, digamos assim, da formação da rede urbana brasileira, e que até o final do século XIX vai ser o dominante, né, que é a herança da cidade colonial, e que nós ainda temos algumas marcas dessa urbanização, né, em algumas cidades históricas, como o caso do próprio Ouro Preto, a cidade de Mariana, Tiradentes, Paraty, e mesmo ali no Rio de Janeiro existem algumas resquícios dessa ocupação, né? Mas o Rio de Janeiro, como a gente vai ver, ela vai ser justamente representar na passagem do país para a modernização capitalista, que começa a ganhar fôlego com o advento da República, vai ser justamente um dos projetos, vai ser tentar apagar essa herança da cidade colonial, né, com o esforço das elites brasileiras de emularem a modernidade que eles viam na Europa, né, considerando que muitos deles, como filhos da elite, iam buscar sua formação na época, né, universitária, né, na Europa, e voltavam sempre tendo como modelo as novidades, as modas que vinham na Europa, e tentavam implantar no Brasil, conforme essa geração de estudantes começavam a herdar os cargos, né, familiares no Estado, né, principalmente. Então, nesse processo de urbanização a partir da República, principalmente nas principais cidades, né, e aí falando especificamente da cidade que eu conheço mais, que é o Rio de Janeiro, essa transição ela vai ter como marca os processos de reforma urbana, que visavam justamente apagar a herança da cidade colonial, e com a implantação dos paradigmas europeus, né? Por exemplo, o projeto de construção do Rio com aparelhos trópicos. Eu me lembro que, eu não me lembro qual foi a fonte, mas eu já vi, por exemplo, charges na época que justamente na defesa da reforma urbana e da tentativa de apagar a herança da cidade colonial portuguesa no Rio de Janeiro, era a inveja que se manifestava nas elites cariocas, na classe dominante, das cidades de Buenos Aires e Montevidéu, que são cidades muito mais europeizadas, né? Evidente, né? Como tinha falado antes, né? Seguindo um padrão de urbanismo hispânico, né? Muito mais racional, planejado, e que acabaram incorporando com maior fidedignidade esse padrão europeu, no caso o padrão espanhol de ocupação, né, de construção da cidade. E enquanto que o Rio de Janeiro ele tinha esse modelo, né, mais espontâneo da ocupação, né, da produção de cidade portuguesa, então você tinha ali essas propostas de reforma urbana justamente tentar trazer o modelo europeu, como eu falei anteriormente, para o Rio de Janeiro. E aí, por exemplo, tinha charges que faziam uma metáfora das cidades como damas da sociedade. E aí, por exemplo, retratava o Rio de Janeiro como uma dama mulambenta, vestida de trapos e olhada com desdém pelas elegantes damas que eram Buenos Aires e Montevidéu. Né? Evidentemente que o modelo de elegância era um modelo da vestimenta feminina da Europa da Belle Époque, né? Que é justamente esse período aí, no final do século XIX e início do século XX, ali a primeira década do século XX, e mostra muito bem esse mal-estar com relação ao que era a cidade colonial portuguesa, principalmente na então capital, que era o Rio de Janeiro. E aí, nessa Constituição de Reforma Urbana,
no fundo, você estava aí o início aí do processo de implantação da cidade capitalista, e essa modernização acabava considerando que os modelos, né, as matrizes europeias já eram cidades que ainda tinham passado pelos processos de industrialização, né, Paris, Londres, etc., e que já eram cidades plenamente capitalistas, algumas delas assim com um padrão de vida terrível, né? Basta ver, quem gosta de literatura, por exemplo, as descrições de livros como Os Miseráveis, do Victor Hugo. Mas a gente vai encontrar aí, então, o implante desse modelo capitalista de organização da cidade no país a partir dessas reformas urbanas. E aí, como uma das características desse implante capitalista, está a segregação urbana. Porque na cidade colonial, as distinções sociais elas não se davam, como eu mencionei na aula 7, não se davam por meio da localização propriamente dita, mas era pelo padrão da moradia, né? Então era muito comum você ter ali a moradia enfim, né, de um membro da classe dominante da cidade, mas que poderia estar próximo ali de um cortiço, né? Isso não era muito clara, essa distinção. A partir do momento em que se tem esse implante da reforma urbana, qual vai ser uma das grandes consequências da reforma urbana? Vamos falar especificamente, fazer uma rápida menção à reforma Pereira Passos, que se deu no início do século XX, ali, realmente na alvorada do século XX. A gente vai ter uma das consequências a expulsão dos moradores de cortiços, que vão posteriormente habitar ou os morros, né, que vão formar as favelas, ou procurar ali, por meio ali posteriormente do implante da linha de trem, né, vai iniciar ali a ocupação dos subúrbios do Rio de Janeiro, né, que até hoje demarcam com muita clareza a diferença entre a Zona Sul e a Zona Norte e o subúrbio no Rio de Janeiro. E também a favela, que acaba não permitindo que essa segregação da moradia ela se torne perfeita de acordo com o projeto da burguesia dominante. Mas essa vai acabar sendo uma das consequências dessa modernização e desse implante capitalista na cidade brasileira, principalmente, né, sempre lembrando que o modelo de proa sempre serão as maiores cidades, no caso Rio de Janeiro, depois São Paulo e as principais cidades nas respectivas regiões, né? Salvador, Recife, posteriormente Porto Alegre, acabam mais. Esse implante vai se dar inicialmente através de São Paulo, de Rio de Janeiro em primeiro lugar, que era a capital da República, então era a grande porta de entrada do Brasil, e também São Paulo, que era a cidade que a partir da década de 30 foi o grande implante, né, do modelo de modernização industrial da economia brasileira. Uma outra característica também vai ser a adaptação da cidade como uma cidade motorizada, e aí a transição, né, da carruagem, do bonde, posteriormente para a linha de trem e finalmente para o automóvel, que começa aí a se tornar o principal meio de locomoção urbana a partir aí da década de 20 e década de 30. E aí temos alguns exemplos, aqui eu trato especificamente da reforma Pereira Passos. A reforma Pereira Passos se deu durante a gestão do prefeito Pereira Passos no Rio de Janeiro, se não me engano, foi de 1899 até 1904, se não me falha a memória, e ele veio com um grande projeto influenciado por uma reforma semelhante que ocorreu sob os auspícios, né, do Barão de Haussmann em Paris, no século XIX, que justamente, da mesma maneira, né, após ali a Comuna de Paris, em 1870, se teve ali e que teve como uma das grandes formas de luta a construção de barricadas nas vielas
de Paris. E aí depois você viu uma grande reforma urbana que constituiu ali os bulevares, que eram avenidas amplas e em formato concêntrico, quer dizer, né, de um centro radial, né, da ocupação ali na área mais central de Paris. E aí, nessa reforma, foram destruídas as vielas, os cortiços que havia no centro de Paris, e se constituíram ali os bulevares, que eram ruas amplas, que inclusive dificultavam a construção, evidente, de barricadas e facilitavam, se necessário, uma intervenção militar, a passagem de tropas. Então, o Pereira Passos, né, se inspirou, né, nessa reforma do Barão de Haussmann e tentou iniciar esse processo também de extinção dos cortiços na área central do Rio de Janeiro e, evidentemente, a relocalização, no caso, a expulsão dos moradores desses cortiços, que, evidentemente, eram setores aí das classes populares do Rio de Janeiro. E aí, nesse sentido, e aí temos o exemplo aqui de um cortiço na área central do Rio de Janeiro, né, enfim, né, no final do século XIX. E aí depois nós vamos ver aqui o plano do projeto de reforma do Pereira Passos, que deu origem à então chamada Avenida Central, que é a atual Avenida Rio Branco, uma das principais avenidas do centro de negócios do Rio de Janeiro, né? É onde se concentra a maior parte dos escritórios, né? E onde essa parte, né, realmente do mundo empresarial carioca, né, dos representantes, dos IUPs, dos executivos, se localizam ali, próximos ali, ao redor, né, se não na própria Avenida Rio Branco, ao redor ali, próximo da Avenida Rio Branco. Então, para a construção da então Avenida Central, então você tinha aqui nessa planta uma série de vielas, né, de cortiços, e aí se passou aqui uma reta, né, uma reta constituindo aí essa modernização e essa liquidação desses cortiços nessa área e fazendo aí com que a Avenida Central se tornasse uma zona de bem-estar, né, de amenidades para a burguesia carioca, tanto para a aristocracia quanto a burguesia que se tornava e a classe média nascente na então capital federal. E aí nós temos aqui uma imagem justamente desse processo de destruição desses cortiços para a construção da Avenida Central e depois a Avenida Central já terminada. Alguns desses prédios, existem ainda muito poucos, mas quem anda ali pela Avenida Rio Branco consegue encontrar ainda algum desses prédios preservados ali na Avenida Rio Branco. Então, aqui um exemplo desse processo de modernização, tendo como um vetor importante desse processo de modernização da cidade, por meio da intervenção urbana, né, o Estado, né, no caso ali, a Prefeitura do então Distrito Federal, né, que era a capital da República Brasileira. Então, isso daí são alguns pontos assim, dessa urbanização que a gente pode falar pré-1930. Que é quando, com a Revolução de 30 e a ascensão da agenda desenvolvimentista industrial, nós vamos ter, então, um outro padrão de urbanização, que vai ser a urbanização acelerada, e aí nós vamos ter realmente um processo de urbanização do país. Nesse sentido, a cidade anteriormente ela se tornava mais importante, ela exercia funções de comando no território brasileiro, mas não poderíamos chamar essa urbanização, essa rede urbana, como sendo uma característica de uma sociedade que se urbaniza. A urbanização da sociedade brasileira só vai se dar a partir da década de 30, que é quando, e principalmente nos anos 50, quando a gente vai ter realmente o êxodo rural e que vai fazer com que a população brasileira seja majoritariamente urbana. Então, a década de 30, a agenda desenvolvimentista ela vai
levar o Brasil rumo a uma sociedade urbana industrial. E aí um fator importante também da urbanização brasileira é a questão da irresolução da questão agrária. Isso porque, como a questão agrária, né, que tem a ver ali com a concentração de terras no campo, você teve ali a maior parte da população que vivia e trabalhava no campo. A questão agrária ela continua presente e ela não consegue resolver por conta da força política dos latifundiários, das oligarquias ruralistas, inclusive uma nota extremamente poderosa ainda hoje, né, pelas mãos, a gente poderia dizer assim, modernosas, né, do agronegócio, que na verdade ele bota um verniz de modernidade ao antigo latifúndio, ao antigo tradicional latifúndio e à antiga e tradicional oligarquia ruralista brasileira. Mas aí com o processo, como a questão agrária ela não foi resolvida, você depois teve um processo aí, juntamente com essa agenda desenvolvimentista, teve também um processo de modernização do latifúndio e o consequente êxodo rural. E aí esse êxodo rural ele vai alimentar a urbanização acelerada do país, e nesse processo de urbanização acelerada, nós vamos estar em conjunto com a integração do território. E aí daí que, com a irresolução da questão agrária brasileira, nós vamos ter também a transição dessa questão agrária, que ainda é um problema, ainda hoje, uma questão irresoluta, né? Mas nós, além da questão agrária, nós passaremos também à questão urbana. E aí poderíamos dizer, né, de forma metafórica, que seria do MST para o MTST, né, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para os movimentos dos trabalhadores sem teto na cidade. Porque a gente fala aí, né, o MST continua existindo, continua forte, é um grande movimento social, mas temos hoje, principalmente nos últimos anos, torna-se aí bastante um grande protagonismo, com grande protagonismo no país inteiro, mas principalmente em São Paulo, que é a maior cidade brasileira, justamente o movimento do sem teto, que reproduzem na cidade a tática da ocupação, no caso do imóvel improdutivo ou do imóvel vazio, né, que o MST utilizava desde os anos 80, que o MST sempre utilizou e utiliza a tática da ocupação do latifúndio improdutivo. O MTST faz a ocupação dos imóveis sem uso, né, principalmente dos edifícios sem uso, sem uso social, né, vazios na cidade. Nós vamos ver que a questão agrária, a questão urbana, ela toca basicamente no tema da propriedade, na democratização da propriedade, no caso do campo, a democratização da propriedade da terra, e no caso da cidade, a democratização da moradia. Então, o que é basicamente da questão da propriedade urbana. As duas tratam justamente, elas se opõem à concentração da propriedade da terra no campo e da propriedade imobiliária urbana na cidade. Então, basicamente, a gente vai ver algumas estatísticas depois, vão ser esses os processos que vão estar por trás da urbanização acelerada do Brasil, né? A ascensão de uma agenda desenvolvimentista, a irresolução da questão agrária, a modernização do latifúndio, o êxodo rural de populações que são realmente expulsas do campo e que vão novamente, eu faço a sugestão da leitura do livro Vidas Secas do Graciliano Ramos, que demonstra bem essas tensões e que vão, no final, levar a um êxodo rural, né, da família ali do caso, né, da família do Fabiano, né, que é o personagem principal do romance, né, da novela. Então, esses são os processos básicos assim da urbanização brasileira, da urbanização acelerada. Tem alguns dados que para a gente observar isso. Aqui está a participação da população urbana e da população rural, de acordo com os censos demográficos do IBGE, de 1940 até 2010. Nós vamos observar que justamente em 1940, 1950, há uma aceleração, e isso tem a ver, e não é à toa que em 1950 vai praticamente ser acelerado
nós vamos ter aqui os 50 anos em 5 do JK, depois os planos desenvolvimentistas dos militares, é quando a agenda de industrialização ela se consolida, se acelera. Então a gente vai ter aqui nesse processo o aumento da participação da população urbana e ao mesmo tempo a diminuição da população rural. E aí a gente chama isso aqui o processo de urbanização, porque ela se dá através de movimentos migratórios do campo para a cidade, né, o chamado êxodo rural. A partir de meados da década de 60, nós temos a virada, quando a população urbana se torna majoritária no país, e em 2010, cerca de 85% da população brasileira é considerada urbana e 14,9% é considerada rural. Existem algumas imprecisões conceituais a respeito disso, porque no Brasil o IBGE considera como população urbana pessoas que moram em perímetros urbanos que são definidos, e aí não importa se é uma cidade como São Paulo com 10 milhões de habitantes ou uma cidade com 5 mil habitantes. Então as duas são consideradas populações urbanas. Mas mesmo se a gente for desconsiderar o aspecto, porque em outros lugares do mundo, se eu não me engano a ONU adota uma outra forma de medição de população urbana e população rural, os Estados Unidos também, que é a partir de densidade demográfica. Então não basta você dizer que mora numa cidade, no distrito, como acontece no Brasil, você considerar isso, mas existe uma questão de densidade, se eu não me engano, a partir de 150 pessoas por quilômetro quadrado, passa a ser considerado uma área urbana. Tem que ver lá qual é o limiar que eles utilizam. Mas mesmo que utilizando esse dado, certamente isso aqui reduzirá essa quantidade de 85%, é muito possível que provavelmente vai diminuir, né? Certamente vai diminuir, mas não muda o fato de que hoje, de fato, a população brasileira é majoritariamente urbanizada. E aí um dado importante a partir dessa evolução é o processo de metropolização, né, que é a formação das metrópoles, né, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, cidades conurbadas, vão ser um processo importante e que tem se acentuado e se difundido pelo país ao longo dos anos. Então, a partir de meados do século XX, se delineam no Brasil as primeiras áreas metropolitanas, né, no caso aqui com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a metropolização é um fenômeno de formação de cidades muito grandes a partir da conurbação urbana. E aí, o que é a conurbação urbana? A conurbação ela quando a partir do momento, né, a estrutura institucional do Estado brasileiro ele tem como unidade elementar o município, né? Cada município tem sua sede do município e tem a sua área urbana. A conurbação acontece quando a cidade, no caso, né, aquela estrutura espacial da cidade, ela ultrapassa as fronteiras dos municípios. Então você tem, por exemplo, uma mesma cidade que engloba mais de 2 municípios. A partir do momento em que você tem uma mesma cidade, mas essa cidade ela passa a englobar pelo menos 2 municípios, você tem um processo de conurbação. Um exemplo de conurbação é a própria região de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. A gente for observar, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia são uma mesma cidade. Né? Elas são uma mesma cidade. Não, a gente atravessa a ponte ali, aquela ponte, você tem onde termina a cidade de Cabo Frio, do outro lado você já tem a cidade de São Pedro da Aldeia, mas são a mesma cidade, é a mesma dinâmica urbana. Porém, são 2 municípios diferentes. Então você tem um processo de conurbação entre Cabo Frio e São Pedro. Acontece o mesmo entre Iguaba e Araruama. Acontece o mesmo entre Rio das Ostras, Barra de São João e 2º Distrito de Cabo Frio. E hoje a gente pode considerar essa região que vai de Macaé até Araruama, passando por Búzios, Cabo Frio,
como uma região em processo de conurbação. Algumas áreas conurbadas, mas em processo de conurbação. E aí é importante considerar que nem toda conurbação é uma área metropolitana, como acontece com a região de Cabo Frio. Mas toda a área metropolitana ela é resultado de uma conurbação. Então, uma área metropolitana é quando você tem uma conurbação muito grande, geralmente aí com mais de 1 milhão de habitantes. Hoje em dia no Brasil existem algumas áreas metropolitanas que não chegam a 1 milhão, mas enfim, né, é uma questão. Mas via de regra a gente considera uma área metropolitana uma área aí que quando você tem essas estruturas urbanas grandes, né, a partir de 700 mil, 800 mil, 1 milhão de habitantes, até chegar no caso maior brasileiro, que é São Paulo, aí, que tem mais de 20 milhões de habitantes na sua área metropolitana, o Rio de Janeiro em torno de 12, 13 milhões. E aí uma outra questão importante para definir as regiões metropolitanas é que, além da conurbação, elas são também formadas por densos fluxos de polarização. E aí esses fluxos de polarização são o quê? Né? No caso, que a área metropolitana ela não é necessariamente ligada tão somente a fatores da conurbação física, mas também a processos de polarização urbana. Então, um fator, por exemplo, que delimita muito bem uma área metropolitana são os fluxos migratórios de casa, trabalho, casa. Né? Então, por exemplo, Petrópolis já entrou, já saiu, voltou de novo. Se eu não me engano, atualmente voltou a fazer parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Porém, Petrópolis ele não está conurbado com o Rio de Janeiro, né? com a área conurbada da região metropolitana do Rio. Mas ela é intensamente polarizada pelo Rio. Então, Petrópolis, por exemplo, você tem uma parte significativa de pessoas moradoras de Petrópolis que trabalham no Rio de Janeiro e vão e voltam todos os dias. Né? Isso aí é uma coisa muito comum no Rio de Janeiro. Mesma coisa com relação a Maricá, que faz parte da área metropolitana do Rio de Janeiro, mas não está conurbada nem com Niterói, nem com São Gonçalo. Porém, é uma cidade também muito polarizada, então também faz parte da área metropolitana, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, além da conurbação, tem essa questão dos fluxos de polarização. A gente pode observar também isso na nossa região, né? Quer dizer, você tem um fluxo de polarização muito importante nessa área que engloba Macaé, Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, Araruama, de modo que existe um fluxo de casa de trabalho principalmente para Macaé. O que engloba também, que chega também a Campos, né? Que não é conurbado com Macaé, mas é uma grande região em que você tem esse fluxo. Tanto é que tem um amigo meu que está, inclusive, falando, chega a mencionar aqui uma cidade, ser uma região em processo de metropolização incipiente, né? Quer dizer, inicial ainda, né? Que se inicia. E aí, por exemplo, para dar conta desses casos, e aí lembrando, a gente está falando aqui do processo de urbanização brasileira, como esses processos eles vão se intensificando ao longo do tempo. E aí, por exemplo, como o IBGE, que é o órgão que investiga esses casos no Brasil inteiro, ele vai também readequando a nomenclatura. Então, em 2000 agora recente, né, 2015, 2016, não lembro bem a data, ela publicou um estudo que vem falando da questão dos arranjos populacionais, que é justamente tentando descrever desses casos de áreas de conurbação em fluxo polarizado, mas que não são ainda áreas metropolitanas. E isso é muito comum. Uma das áreas é justamente essa região litorânea, né, do qual Cabo Frio, Búzios, Macaé e até Campos fazem parte. E aí existem vários outros, né, casos desse tipo de arranjos populacionais. Então aí a gente vai ver que são processos de densificação e complexificação e crescimento, urbanização das cidades no país, que vão se tornando cada vez mais complexos. E, por exemplo, a gente considerando essa questão desse arranjo populacional que contempla aí Cabo Frio, na nossa região,
como elas hoje, esse ânimo populacional, ele é articulado com a região metropolitana do Rio de Janeiro, que é profundamente articulado com a região metropolitana de São Paulo. E aí sim, né, existem hoje estudos que chamam, o que vai incluindo a própria, a gente vai ver depois no mapa, a nossa região, uma mega região Rio-São Paulo, né, que é um conceito que tenta englobar essa região densamente urbanizada, que contempla a macrometrópole de São Paulo, a região metropolitana do Rio de Janeiro, essa região que liga ali, né, que segue a rodovia Presidente Dutra, né, o Vale do Paraíba Fluminense, o Vale do Paraíba Paulista, e chegando até Campos Goytacazes, né, pegando, quer dizer, uma área de intensa polarização, muito urbanizada, e que tem se consolidado como a área mais urbanizada do país, né, e que concentra uma grande parte da economia brasileira. E aí, alguns dados mostrando justamente esse processo de formação das áreas metropolitanas. Essas aqui são as principais áreas metropolitanas. As primeiras regiões metropolitanas brasileiras foram 8, criadas em 1973, e 9 em 1974, com a inclusão do Rio de Janeiro. Então, essas são as tradicionais e as maiores, né? Que aí são as primeiras 9, né, da década de 70, foram Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Com o tempo aí, né, mais recentemente, e aí até a década de 80, né, quem era responsável por criar regiões metropolitanas era o governo federal. A partir dos anos 90, passou a ser responsabilidade dos estados, e aí daí você tem uma proliferação de regiões metropolitanas do país, né? Hoje existem dezenas de regiões metropolitanas. Essas daqui são as principais, as maiores, né? A maior região metropolitana, evidente, é São Paulo, que em 2000... Esse dado aqui ele foi o dado que eu consigo estar um pouco ultrapassado, né? Mas ele saiu aqui de 1970 de 8 milhões para 17, Rio de Janeiro de 6 milhões para próximo de 11, e a gente vai vendo aqui o crescimento de todas elas, né? A gente vai vendo que em 1970 já tinham várias regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes. Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, evidente, Porto Alegre, e aí posteriormente, hoje em 2000, todas elas possuem mais de 1 milhão de habitantes, né? Destaque aqui para Campinas, que é na região metropolitana, que é próxima à região metropolitana de São Paulo também, que hoje ela é maior, inclusive, do que muitas capitais, né? Enfim, né? Então essas são as principais. Se a gente for olhar hoje, somente essas cidades, elas contemplam aí 56 milhões de habitantes, em torno aí de 33% da população total brasileira e 41% da população urbana em 2000. E aí temos o dado dessas regiões metropolitanas em 2010, e aí nós vamos ver aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e aí vai englobando aqui Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, com 2.258.000, Manaus, Baixada Santista também, importante. Então essas são as principais regiões metropolitanas em 2010, agora em 2021 provavelmente teremos atualizado esses dados, olhando aí, destacando as duas maiores, São Paulo de longe a maior e Rio de Janeiro, né, enfim, né, São Paulo 4 vezes maior do que a terceira, Rio de Janeiro 2 vezes maior do que a terceira, que é Belo Horizonte. E aí nós temos o exemplo aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, um mapa. Em amarelo a área física da cidade, a área urbana da região metropolitana, da área conurbada. Aí nós vamos vendo o exemplo aqui da conurbação. Aqui nós temos as divisas municipais e nós vamos observar que a cidade não respeita as divisas político-administrativas. E aí o que serve a região metropolitana? Porque aí, como você trata de uma mesma cidade, existe uma série de serviços comuns, né? A ideia principal da questão da região metropolitana é isso, é você tentar criar uma forma de organização de nível regional para tratar os problemas urbanos que são comuns a vários municípios. Basicamente, as regiões metropolitanas brasileiras elas são formais, mas o Rio de Janeiro, por exemplo, ela não tem
um órgão metropolitano desde 89, né? Na prática ela não tem um órgão metropolitano desde 84, quer dizer, então isso explica muito dos problemas urbanos do Rio de Janeiro, porque nem para tratar, apesar de existir formalmente, mas não existe nenhum órgão metropolitano, cada município pensa por si, né? Essa até foi uma discussão que eu fiz na minha tese de doutorado, né, tratando aí da região metropolitana e do seu órgão de planejamento metropolitano. Mas nós vamos observar que várias cidades aqui, como o caso de Maricá, Rio Bonito, não estão conurbadas diretamente, mas são áreas de intenso fluxo, né? Então conhecemos aqui, né, por exemplo, como o fluxo metropolitano já se torna bastante claro a partir de Rio Bonito, pegando aqui a BR-101, né? E por aí vai. Então nós encontramos aqui um exemplo da região metropolitana, que essa o dado, você pega a imagem satélite, você pega mais ou menos essa informação. Um outro dado também muito importante nos últimos anos, que tem ganhado espaço, é a proliferação das cidades médias, né, que são cidades com mais de 100 mil habitantes. Geralmente as cidades médias são cidades entre 100 e 500 mil habitantes, ou no limite entre 100 e 1 milhão de habitantes. E aí nós vamos ver que em 1970 você tinha algumas dezenas que vão crescendo ao longo do tempo, principalmente aqui no Centro-Sul e no Nordeste, o crescimento dessas cidades de 100 mil habitantes. Em alguns casos, como o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, nós vamos ver, até mesmo pela magnitude da população, mas também porque são cidades hoje que atraem muito menos pessoas, né? Não são mais os principais pontos de fluxo, né, de imigrantes, como foram no passado. São cidades hoje que crescem muito pouco, principalmente o Rio de Janeiro. A área metropolitana de Janeiro é a que menos cresce entre todas as regiões metropolitanas do país. Porém, o que nós vamos ver é que muitas vezes a gente vai ter um crescimento de cidades médias próximas a essas áreas metropolitanas. E aí o exemplo é a nossa própria região, que esse arranjo populacional que conforma a nossa região tem muito a ver, evidente, né, com a presença do petróleo ali e que vai fazer Macaé um grande polo de geração de empregos no interior do Rio de Janeiro, mas também a presença muito importante de pessoas que eram moradoras do Rio de Janeiro e que vão morar em Cabo Frio, vão vir morar em Cabo Frio, em Búzios, em Araruama, mas que continuam tendo vínculos com a região metropolitana, com o Rio de Janeiro, né? Então, isso acontece também com São Paulo e com o desenvolvimento das novas tecnologias. Hoje, a gente, por exemplo, está em plena vigência aí do home office, né? Esses processos eles podem até se acentuar, né? Mas isso explica, inclusive, a formação da própria área metropolitana de Campinas também, e da Baixada Santista e do Vale do Paraíba Fluminense, Vale do Paraíba Paulista. Muito do crescimento populacional das cidades também vai ser por conta desse transbordamento da região metropolitana de São Paulo, o mesmo acontecendo com o Rio de Janeiro, que é o transbordamento da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é onde são as duas áreas onde esse processo é mais claro. Mas, de qualquer maneira, nós vamos vendo aí um crescimento cada vez maior das cidades médias. E aí outro processo também que tem acontecido no processo de urbanização brasileira, principalmente nos anos recentes, que é a tendência dessa população se concentrar nas cidades médias e nas cidades grandes. Então, a gente vai observar que, ao longo dos anos, a distribuição da população por faixa por tamanho de população do município, nós vamos observar que existe uma tendência de redução ou estagnação da participação de municípios menores e um crescimento evidente dos municípios maiores. Nós vamos observar aqui, por exemplo, que onde acontece a queda mais significativa vai ser entre os municípios entre 10 e 20 mil habitantes. E onde vai ter o crescimento bastante significativo, e também entre 20 mil e 50 mil, né? Mas onde vai ter um crescimento bastante significativo vai ser justamente os municípios de 100 a 500 mil, os municípios de população média. Então, que vai sair de 10%, 11% em 1950 para 25% em 2010. E as cidades mais de 500 mil também vai ter um crescimento muito grande. Só que
é interessante notar que, enfim, né, o crescimento é grande nos dois, mas em linhas gerais, desses municípios médios, eles estão crescendo de forma até mais acelerada que os municípios grandes. Aqui nos municípios grandes ainda, talvez se nós tirássemos o município de 500 mil e botássemos a partir de 1 milhão, esse dado dos municípios médios se tornaria ainda mais relevante. Mas, de qualquer maneira, isso daí também demonstra aí o crescimento acelerado, ou razoavelmente acelerado, das novas regiões metropolitanas, como Campinas, Baixada Santista, ou mesmo das metrópoles regionais, como Porto Alegre, Curitiba, que crescem de forma mais acelerada que o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Mas, de qualquer maneira, nós vamos ver que a tendência de concentração maior nas cidades médias e grandes, enquanto que as cidades pequenas ou diminuem ou se mantêm mais ou menos estabilizadas com um viés de baixa na participação na população brasileira. E aí nós vamos ver aqui a distribuição dos arranjos populacionais que eu vinha mencionando, né? Nós vamos observar aqui que ele casa muito com a questão dos municípios das cidades médias, 1996, esse dado aqui é de 2010. Então nós vamos observar aqui os vários arranjos populacionais e vamos encontrar justamente aqui essa região como sendo uma das áreas observadas. Tanto que hoje nós vamos encontrar essa análise considerando toda essa região que engloba a macrometrópole paulista até aqui o município de Campos Goytacazes como a mega região urbanizada do país, né? E aí o eixo Rio-São Paulo, né? E aí um termo importante também, que é importante vocês procurarem saber, que é o termo megalópole, macrometrópole, e megacidade, né? Também, como eu falei, que é justamente para descrever justamente essa região que é onde possui de longe a maior densidade demográfica populacional urbana do país. E aí, sobre o conceito de megalópole, e aí é importante vocês lerem sobre esse tema, sobre o que é megalópole, pesquisarem. Foi um conceito criado pelo geógrafo francês Jean Gottman para descrever a densa urbanização que ia de Washington a Boston, passando por Nova York, que também nos Estados Unidos representava aí 1% do território americano, dos Estados Unidos, mas aí perfazia aí 25% da população do país e também 25% da economia do país. E aí nessa área você tem ali cinco áreas metropolitanas, algumas delas em processo de conurbação. Em tese, a megalópole seria como se houvesse duas ou mais áreas metropolitanas cuja interação é tão densa que tendencialmente no tempo você pode chegar a um processo no limite de conurbação entre duas áreas metropolitanas, como acontece muito próximo, né, nessa região original e principalmente no Japão, que hoje é a maior megalópole do mundo, né? E aí, como eu falei, nessa região ela contém 5 áreas metropolitanas praticamente conurbadas e incontáveis cidades médias. No Brasil, a partir de 1990, começou-se a falar de uma megalópole em formação no eixo Rio-São Paulo. Recentemente, foi formulado um conceito de macrometrópole para definir a concentração urbana ao redor da região metropolitana de São Paulo, que incluiria a região metropolitana de Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba. Nessa macrometrópole teria aí em torno de 35 milhões, 40 milhões, em torno de 35 milhões, se eu não me engano, né, em torno de 35 milhões de pessoas vivendo nessa região da macrometrópole de São Paulo. Eu não me lembro o dado da população muito bem. Mas enfim, né? Mas essa é a região mais urbanizada e impressionante. Quem conhece a região é impressionante realmente a densidade urbana dessa região. E outro termo para definir essa ampla região urbanizada é a de mega-região, que inclui a costa norte do estado do Rio de Janeiro. E aí nós temos aqui uma imagem de satélite tirada à noite, né? Que é um mosaico que mostra aqui justamente essa região, essa mega-região. E aí nós poderíamos falar aqui a macrometrópole de São Paulo. Isso aí, a macrometrópole é um termo falado pela empresa de planejamento metropolitano do estado de São Paulo, a Implaza. Então ela está preocupada em definir o modelo, a
a estrutura metropolitana do estado de São Paulo. E aí nós temos aqui, como eu falei, 4 áreas metropolitanas, né, que é São Paulo com 20 milhões, Campinas com 2 milhões e meio, mais ou menos, né, quase 3 milhões, Baixada Santista em torno aí, né, de quase 2 milhões, 1 milhão e 800 mil, e aqui do Vale do Paraíba Paulista, né, São José dos Campos, que é a principal cidade, né, Taubaté, enfim, né, que tem em torno aí de mais de 1 milhão de pessoas também. E aí você tem esse eixo da Via Dutra, você começa também uma área que começa a densificar a região do Vale do Paraíba do Rio de Janeiro e a região metropolitana do Rio. E aí toda essa região, originalmente, era chamada de megalópole. E aí veio o termo macrometrópole para definir essa grande, e que alguns até chamam da verdadeira megalópole brasileira, que é aqui na região de São Paulo. E agora esse conceito de mega-região, que é justamente tentando tornar mais preciso o termo megalópole para definir essa área de urbanização entre Rio e São Paulo. E aí essa mega-região, ela contemplaria a região aqui evidente, a região metropolitana do Rio de Janeiro e os arranjos populacionais de Cabo Frio, Macaé e Campos, né, que é uma área aí de muito polarizada, de intensos fluxos e que hoje forma uma grande região econômica, né, bastante integrada do país, né, e grande parte aí, talvez aí 20, 30, sei lá, 35% do PIB brasileiro esteja nessa região. E aí tem esse mapa, né, mostrando essa mega região, o que ela contemplaria aqui, né, as regiões metropolitanas, essas são as 5 regiões metropolitanas no caso, que é Campinas. Sim, e ainda englobou aqui outra que estão colocando aqui, que é de Sorocaba. Mas enfim, né, isso aí contempla então uma área densamente urbanizada e que inclui aí a nossa região, né? Então, o conceito aí mostrando aí novamente esse mapa, que é um mapa bastante recente aí, né, de 2018. E aí, para finalizar, as tendências atuais, importante falar aí, né, que a paulatina desconcentração das grandes metrópoles, São Paulo e Rio de Janeiro, em benefício de outras regiões de dinamismo urbano e econômico, e aí nós vamos falar, lembrando aquela questão da área de entorno a essas duas grandes áreas metropolitanas, que também vêm sendo dinamizadas ao longo do tempo e se urbanizando e integrando essas áreas metropolitanas. E aí a gente for ver, tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro são regiões metropolitanas de crescimento baixo, principalmente Rio de Janeiro, mas também São Paulo, né? Então a gente tem essa tendência. A concentração populacional nas cidades médias e nas novas metrópoles. Então você tem outras áreas metropolitanas que estão com um crescimento ainda razoável, mas ainda alguns com tendência de queda, mas maiores do que Rio e São Paulo. Outras ainda são, especialmente as mais novas, elas justamente por serem mais novas e são novas porque apresentam dinamismo, né, um acelerado dinamismo econômico, enfim, acabam sendo áreas de concentração populacional também. E um esvaziamento relativo das áreas formadas por menor urbanização e com pouco dinamismo econômico. E aí, para a leitura, sugiro a vocês a leitura do livro didático, né, nas páginas 127 e 138 e o texto 6 da unidade 3 da plataforma Moodle, que trata aí da urbanização brasileira. Ele também vai ser útil para a aula número 10, que é sobre a questão urbana brasileira, esse texto número 6. E o livro didático também vai ajudar também na aula, na próxima aula, que é a aula 9, sobre a rede urbana brasileira. Então, terminamos aqui a aula número 8 sobre a urbanização brasileira.